Guerras de Identidade, capítulo 14. Mesmos deuses, nomes diferentes. A sala estava cheia de atividades, risos, música e animação juvenil. Na frente da sala, 2 grandes alto-falantes tocavam a música das últimas bandas de rock. Eu havia organizado uma festa para comemorar com um grupo de amigos, pelo menos eu havia tentado. Fui sentar em um canto da sala, onde um adolescente animado descrevia uma cena de um dos filmes mais recentes. Eu me acomodei, tentei absorver a atmosfera, mas algo simplesmente não estava certo. Levantei-me e fui para o pátio nos fundos e me juntei a alguns jovens romeus que estavam discutindo suas últimas façanhas em capturar as mulheres dos seus sonhos. Não, eu também não gostei disso. Garoto, o que há de errado comigo? A música estava começando a me dar nos nervos. E olhei para o outro lado da sala e vi uma cena de vídeo que estava passando que achei muito ofensiva. O pensamento me atingiu como um trem de carga. Eu odeio essas coisas. Minha mente acelerou com possíveis cenários. Até aqui, essa havia sido minha definição de diversão, mas agora eu não a suportava mais. Algo tomou conta do meu coração e tornou impossível desfrutar esse status. Em algum lugar fora do abismo, veio o pensamento hediondo de que minha alegre vida havia terminado e que eu nunca mais seria capaz de me divertir. Corri para a frente da casa, para o gramado frontal, sacudi o punho no ar e gritei: "Você destruiu a minha vida." Algumas semanas depois da minha experiência na estrada de Damasco com Jesus, minha vida foi revirada. Eu nunca havia sentido tanta paz. E a Bíblia apenas começava a fazer parte da minha vida. Eu estava bebendo da água da vida e experimentava uma liberdade que nunca havia conhecido antes. Quando Jesus entrou na minha vida, as mudanças foram imediatas. De repente, percebi que parte de minha linguagem era inadequada, que algumas das minhas piadas eram bastante vulgares e que certos aspectos do meu estilo de vida eram incompatíveis com a nova direção que eu agora estava seguindo. Eu estava em uma jornada para o novo reino. Era como ir a um país totalmente estrangeiro e aprender o idioma e os costumes partindo do zero. Eu queria aprender, porque amava o Senhor daquele reino, mas havia estudado em um reino diferente e levaria algum tempo para me adaptar. Não foi senão na noite da festa que eu percebi quão radical era esta transformação. Visto que Jesus conquistou meu coração por seu amor, não pude resistir a ele quando me chamou. Então, na noite da festa, enquanto fazia o que achava que era bom, eu podia sentir que ele estava me chamando para longe desse tipo de vida. Como não sabia de mais nada, fiquei com medo de que o que substituiria esse estilo de vida não seria tão bom. É fácil ter medo do desconhecido, mesmo quando sabemos que é o certo. Felizmente, escolhi confiar que Jesus cuidaria de mim e era melhor confiar nele do que nos meus sentimentos. Quando aceitei Jesus como meu Salvador, fiquei flutuando por semanas. Senti uma proximidade especial dele que permanece comigo até hoje. Jesus abriu para mim os portões do céu, mas agora ele me ajudaria a remover as sementes da duração. Ele começou a me ajudar, erradicando a filosofia de vida que fazia do meu desempenho e conquista o centro do meu sistema de valores. É uma jornada que todo filho de Adão deve seguir. E a única maneira de conseguirmos é manter os olhos fixos na cruz e seguir humildemente os passos do nosso Salvador nos princípios do novo reino. Comecei a participar de uma reunião de oração com meus amigos. Naquela primeira noite em que nos ajoelhamos, senti o doce Espírito de Deus ao nosso redor. Mas havia outro espírito da minha antiga vida que também estava me assediando. Enquanto orávamos em volta do círculo, um pensamento me ocorreu. Não posso orar como essas pessoas podem, elas são tão eloquentes. Minha mente parecia trancada nesse pensamento
E quando o círculo de oração se aproximou de mim, meu coração começou a bater mais rápido. Logo eu estaria no centro das atenções e todo mundo estaria me ouvindo. Mas espere um minuto. Essa foi uma reunião de oração sobre Jesus, não sobre mim. Aqui está a maldição da Duracell. Embora eu tivesse dado meu coração a Jesus e estivesse procurando seguir, os princípios da minha antiga vida ainda estavam prontos e dispostos a me arrastar de volta, a tornar-me o centro de tudo, a tornar minha atuação uma oração à questão, em oposição ao meu relacionamento com Deus em oração. Quando comecei a estudar a Bíblia, muitas vezes me sentia inadequado, porque embora tendo sido criado em um ambiente cristão, percebi que em termos bíblicos não havia me formado sequer no jardim de infância. Eu adorava ouvir o que me ensinavam, mas no fundo da minha mente, algo continuava me prendendo a minúcias dizendo: como eles podem achar esses versos tão facilmente? Eu nunca poderei fazer isso. Eu me atrapalhava tentando achar o livro e o versículo e apenas rezava para não ser o último a encontrar, a fim de que todos não tivessem que estar esperando por mim. Que vergonha! Os anos de treinamento que recebi em me comparar com os outros começaram a surgir em minha nova jornada cristã. Foi bastante fácil para o Espírito de Cristo me convencer sobre minha linguagem e estilo de vida, mas levaria tempo para eu perceber o quão profundamente enraizados os tentáculos da corrida Duracell estavam em mim. Ao continuar minha jornada, desenvolvi um profundo amor pela Bíblia. Foi uma das melhores maneiras de aprender sobre o herói que deu a vida por mim. Eu simplesmente adorava estudar sobre Jesus e era uma bênção, mas minha antiga vida estava à espreita, pronta para me prender. Comecei a perceber que as pessoas ao meu redor tinham muito menos conhecimento do que eu sobre as coisas bíblicas. Meu crescente conhecimento bíblico me deu mais confiança para falar, e logo eu estava ensinando pequenos grupos e depois grupos maiores. Mais uma vez, essa foi uma bênção para mim e para os que estavam à minha volta. Mas eu estava lentamente voltando a uma plataforma de valor por desempenho, em vez de valor por relacionamento. Isso acontece lenta e imperceptivelmente, mas acontece. Em retrospectiva, vejo que para muitos de nós temos os mesmos deuses, mas com nomes diferentes. Se você prestar atenção na tabela abaixo, poderá ver como é fácil acreditar na Bíblia, mas viver como o mundo. Não quero dizer viver um estilo de vida selvagem, quero dizer agregar valor pelo que você faz. O comparativo no mundo e na igreja. Educação com conhecimento bíblico. Capacidade atlética com capacidade de falar em público. Habilidade artística com cargo na igreja. Posses como dons espirituais. Aparência física, os desfiles da moda da igreja. Nacionalidade, teologia. Conservadora ou liberal. Para muitos de nós, nossa caminhada com Jesus tem sido roubada pelo poder insidioso da Duracell. Ao olhar para a igreja hoje, vejo que os deuses do mundo aos quais procuramos escapar estão presentes dentro da igreja. Eles se vestiram com roupas de luz e nós os abraçamos como bons amigos. O resultado inevitável é raiva, amargura e luta dentro da igreja. É fácil parecer piedoso na igreja, mas e quando a pessoa sentada do outro lado da igreja, que não fala com você porque sabe que você disse algo sobre ele pelas costas? E o pianista que foi para outra igreja porque lhe disseram que seu dom estava abaixo do padrão exigido? E a polícia doutrinária que perambula pela igreja, buscando aqueles que não aderiram à sua definição de ortodoxia, para que possam expulsá-los da igreja? E os progressistas que procuram influenciar os adoradores a adorar seu novo estilo de adoração a todos? E coitados daqueles que não os aceitam. A lista é interminável e o grande inimigo de nossas almas sabe que enquanto ele puder nos manter dançando essa música, então somos essencialmente sujeitos ao seu reino. A evidência mais forte
de que ainda somos prejudicados pelos princípios do reino de Satanás é o alto nível de desunião e falta de amor cristão na igreja. Se considerássemos nossos relacionamentos da maneira que Deus considera os seus, haveria muito mais amor na igreja e muito mais cuidado com o modo como lidamos uns com os outros. É muito interessante que essa sutil transferência de deuses do mundo para a igreja, em nossa própria experiência pessoal, também tenha ocorrido na experiência corporativa da igreja. No quarto século, quando o imperador Constantino abraçou, entre aspas, o cristianismo, houve uma série de mudanças que ocorreram na igreja cristã. Um ponto particularmente interessante é que muitas das estátuas dos deuses pagãos que estavam no panteão foram transferidos para a igreja cristã e os nomes foram alterados para caracteres bíblicos, como Moisés, Davi e Pedro. Mesmos deuses, nomes diferentes. Não importa como você se veste, você ainda é pagão. E o que podemos dizer hoje? Uma coisa é alertar a igreja corporativa por sua apostasia da verdade apostólica. Outra coisa é ver os mesmos princípios em ação em nossas próprias vidas. Assim, certifique-se de tirar a viga dos seus próprios olhos antes de procurar remover o cisco do olho do seu irmão. É interessante estudar a jornada dos mais ardentes seguidores de Cristo, seus discípulos. A questão do poder e da posição frequentemente rondava suas cabeças. Vamos notar algumas passagens das Escrituras. Naquele momento, os discípulos foram a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Mateus 18, 1. Há uma razão, e apenas uma razão, pela qual os discípulos estavam fazendo essa pergunta: interesse próprio. Os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias, o Cristo. Estavam entusiasmados e apaixonados por sua crença nele. Alguns até estavam dispostos a morrer por ele. Mas assim como quando o eu estava me preparando para orar e minha mente mudou do meu relacionamento para o meu desempenho em oração, os discípulos passaram do relacionamento com o Messias para a posição em seu novo reino. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos 10, 35 a 37. O Deus da posição e do status havia alcançado os novos princípios do reino que Tiago e João estavam aprendendo. E estes perguntaram a Jesus se podiam sentar-se à sua esquerda e à direita em seu reino. Felizmente, Jesus nunca se cansou das falhas deles em abandonar os princípios do antigo reino. Ele entendeu que leva tempo para vermos quão profundamente enraizados são os princípios do reino de Satanás. O problema que enfrentamos é que quando permitimos que princípios antigos assumam o controle, acontece o seguinte. E quando os 10 ouviram, começaram a ficar muito descontentes com Tiago e João. Marcos 10, 41. Quando permitimos que os princípios do antigo reino nos governem, sempre haverá este resultado. O que Tiago e João fizeram irritou os outros discípulos. Por quê? Porque eles estavam enviando uma mensagem: somos melhores que vocês. Eles podem não ter feito isso intencionalmente, mas esse é sempre o resultado deste tipo de atitude. Jesus aproveitou a oportunidade para tentar expandir sua compreensão de como o reino de Deus é diferente daquele em que haviam crescido. Eles teriam que aprender a pensar de maneira diferente. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes sobre os gentios dominam sobre eles, e os grandes exercem autoridade sobre eles. No entanto, não será assim entre vós. Mas quem quiser tornar-se grande entre vós será seu servo.
E qualquer um de vocês que deseje ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42 a 45. Que essas palavras ecoem para sempre em nossos ouvidos. Se você deseja ser grande no reino de Deus, aprenda a servir os outros, em vez de tentar manipular e controlar os mesmos. Jesus nos diz que os pagãos, os gentios, dominam os outros e gostam de exercer sua autoridade e mostrar quem é o chefe. Curiosamente, esse mesmo espírito muitas vezes governa a igreja com vários membros que procuram impor sua vontade e autoridade à igreja. 2000 anos desde a cruz, e muitos de nós ainda não entendemos o básico. Porque o inimigo de nossas almas acha tão fácil nos arrastar de volta ao nosso antigo modo de pensar. Como dissemos anteriormente, é nosso profundo senso de insegurança que facilita a Satanás tentando-nos aprovar a nós mesmos. A menos que nos lembremos de como obtemos algum valor, acharemos impossível resistir à tentativa de transformar pedras em pão para provar que somos significativos. Há algo que eu acho muito alarmante sobre esse princípio Duracell, que tenazmente se apega a nós. Jesus foi o melhor professor que este mundo já viu. Ele passou mais de 3 anos com os discípulos, ensinando-os o máximo que pôde sobre o reino dos céus. E mesmo depois de tudo isso, descobrimos que na mesma noite da sua crucifixão, os discípulos ainda estavam sendo controlados pelos princípios da vida antiga. Da mesma forma, ele também tomou o cálice após a ceia, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do meu traidor está comigo sobre a mesa. E verdadeiramente o Filho do Homem segue como foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele foi traído." Então eles começaram a questionar entre si sobre qual deles era quem faria isso. Agora também houve uma disputa entre eles sobre qual deles seria considerado o maior. Lucas 22, 20 a 24. Na véspera da maior demonstração de amor que o universo já viu, aqueles mais próximos de Jesus, que conheciam mais o seu reino do que qualquer outra pessoa, estavam discutindo sobre qual deles era o maior. A tristeza que Jesus experimentou naquele momento deve ter sido imensa. Poderiam aqueles de nós que afirmam ser seguidores de Jesus estar repetindo os mesmos erros que os discípulos, os seguidores fervorosos de Jesus, brigando entre nós sobre quem é o maior? Há apenas uma coisa pior do que ser controlado pelos princípios da Duracell no mundo: estar sendo controlado por eles dentro da igreja. Que Deus nos ajude a ser libertados desses princípios egoístas, para que possamos experimentar a plena alegria do seu reino.